Boa noite, queridos alunos. Estamos aqui para fazer a correção da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu sou o professor Júnior. Fazendo uma análise geral da prova, nós temos aí boa parte das questões, diria 80% de AFO, como sendo questões simples até, sem maiores dificuldades, peguinhas. Agora, nós temos algumas questões, umas 3 aqui, que eu vou resolver, que a interpretação ela deixa margem para ser interpretada e, consequentemente, dependendo da forma como for interpretado, pode ter um gabarito verdadeiro ou falso. Então, seriam questões até mesmo passíveis de recurso. Mas, de maneira geral, a prova estava tranquila, cobrou conceitos bem simples, os 80%. Agora, os 20% ali das questões já tem um certo grau de dificuldade. Mas vamos lá. Questão 66, ele fala assim: considere que a prefeitura de determinado município brasileiro tenha planejado para 2014 uma sequência de operações para originar receitas classificadas, segundo a lei, como receita de capital. Nessa situação, essas receitas deverão ser consideradas na apuração da receita orçamentária do município. Sim, receitas de capital são receitas orçamentárias daquele município, nenhum problema. 67. O orçamento público constitui norma legal a ser aplicada integralmente e contém a previsão de receitas e estimativa de despesas a serem realizadas pelo governo em determinado exercício financeiro, sendo objeto de estudo tanto do direito financeiro quanto do direito tributário. Falso item. Essa questão, quando ele fala que constitui norma legal, sim, as leis orçamentárias, PPA, LDO, LOA, todas são leis ordinárias no sentido formal, mas elas não possuem materialidade, ou seja, o orçamento ele é autorizativo, o orçamento ele não é impositivo. Então, quando ele fala aqui, o orçamento público constitui norma legal a ser aplicada integralmente, ele não vai ser aplicado integralmente, você está autorizado a realizar, você não está obrigado a realizar. Partindo dessa interpretação, o item está errado. Questão 68. O Plano Plurianual, instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal, estabelece objetivos e metas para as despesas de capital, incluindo-se as despesas correntes necessárias a investimentos a serem realizados durante mais de um exercício financeiro. Essa questão fica correta dentro da interpretação, onde o texto constitucional fala o seguinte: que o PPA, né, a lei que institui o PPA, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Ou seja, ao realizar a construção de uma escola, eu tenho que levar em consideração que não é só construir a escola, que eu vou ter como consequência da construção da escola as despesas correntes de manutenção de funcionamento dessa escola. Então, partindo dessa ideia, quando ele fala, estabelece objetivos e metas para as despesas de capital, incluindo-se despesas correntes necessárias a investimentos. Necessárias a investimentos no sentido de que elas vão decorrer desses investimentos. Ou seja, uma vez realizado o investimento, nós vamos ter como consequência despesas correntes, o item fica correto. Agora, um ponto dentro do comentário do grupo de professores que nós levantamos é, quando essa palavrinha necessária a investimento, como se despesas correntes fosse uma condição para se realizar investimento, o item ficaria errado dentro dessa perspectiva. Uma despesa corrente necessária, sendo uma condição para se fazer investimento, o item ficaria errado. Agora, pelo que nós acompanhamos o CESP e pela forma, né, como foi colocado aqui, nós entendemos que, incluindo-se despesas correntes necessárias a investimentos, ele está falando da ideia de que as despesas correntes, né, resultantes desses investimentos, vão contribuir para a efetividade desses investimentos. Nessa perspectiva, o item fica correto. De acordo com o princípio da unidade, essa é uma outra questão que requer muito cuidado na sua interpretação. Ele fala assim: de acordo com o princípio da unidade ou da totalidade orçamentária, todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária, que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado. Ora, nós podemos ter interpretação da seguinte maneira.
Princípio da unidade. Na ótica da 4320 deve existir um único orçamento para cada ente da federação. Na ótica da Constituição, né, e da doutrina, a Constituição fala que são 3 tipos de orçamento: orçamento fiscal, investimento e orçamento da seguridade. Esses 3 estando consolidados numa única lei. Então, cada ente da federação tem suas próprias leis orçamentárias, ou seja, cada município vai ter a sua LOA, cada estado tem a sua LOA e a União também tem a sua lei orçamentária. Então, quando ele fala assim, de acordo com o princípio da unidade e da totalidade, todos os entes federados devem reunir seus diferentes tipos de orçamento em uma única lei, ou seja, todos os entes devem reunir seus diferentes tipos de orçamento. Que diferentes tipos de orçamento seria? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento, o orçamento da seguridade, esses 3 numa única lei. Então a União pega o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e da seguridade e reúne numa única lei. Cada estado pega o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade, o orçamento de investimento e reúne em uma única lei. Ok, dentro dessa interpretação está corretíssimo. Ele fala, todos os entes federados devem reunir seus diferentes orçamentos em uma única lei orçamentária, que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado. O Estado, entendido aqui como uma perspectiva ampla de Estado, no sentido de que a União é um Estado, de que cada Estado, né, em termos de região, é um Estado, de que município é um Estado no sentido de um poder soberano. Então, dentro dessa ideia, ele coloca um Estado ainda com letra maiúscula, aqui com a inicial maiúscula, então remete a uma ideia lato sensu de Estado. Então, quando ele fala que consolidará todas as receitas e despesas públicas do Estado, ou seja, cada município, ok, vai ter um único orçamento onde terão todas as receitas e despesas, né, desse Estado, ou seja, que detém um poder soberano, né, sobre um povo em determinado território. Cada Estado da federação também tem o seu único orçamento, que reúne o orçamento fiscal, investimento e da seguridade, e todas as receitas e despesas do Estado como ente da federação. E a União também, a União como Estado tem um único orçamento, nesse único orçamento contém o orçamento fiscal, investimento e da seguridade. Dentro dessa análise, o item fica correto. 70. A Secretaria do Tesouro Nacional pode determinar, mediante portaria, a desconsideração das operações de crédito vinculadas ao saldo dos créditos adicionais para apuração do superávit financeiro. Ora, nós entendemos o seguinte: a Lei 4.320, quando ela cita, né, o superávit financeiro como uma das fontes para créditos adicionais, ela fala que o superávit financeiro é a diferença positiva apurada em balanço patrimonial do exercício anterior entre o ativo e o passivo financeiro. Tem essa diferença chamada de superávit financeiro. Só que o texto da 4.320, ele fala conjugando-se o saldo dos créditos reabertos, ou seja, os transferidos, os especiais e os extraordinários, e ele fala, e as operações de créditos a eles vinculadas, ou seja, operações de créditos que estão vinculadas aos créditos reabertos, então elas entram na apuração do superávit financeiro, pela 4.320. Então ele fala, a Secretaria do Tesouro Nacional pode determinar, mediante portaria, a desconsideração das operações de créditos vinculadas ao saldo dos créditos adicionais para apuração do superávit financeiro. Nós entendemos que o item está errado, visto que foi a 4.320 que determinou que as operações de créditos vinculadas aos créditos reabertos, elas entram na apuração do superávit financeiro. E a STN não pode, por portaria, ok, desconsiderar essas operações de créditos vinculadas. O que a STN pode fazer é utilizar recursos do superávit financeiro, né, tem uma portaria que fala isso, que pode ser utilizado recursos do superávit financeiro para poder realizar o pagamento da dívida pública. Mas não que eu desconsidere as operações de crédito na apuração do superávit financeiro. Portanto, o item fica errado. Próxima questão. A maioria dessas questões agora já tem um caráter, são questões mais simples, né? Só vai ter uma aqui que requer uma atenção especial. Agora, essas últimas que nós fizemos, as 3 últimas, são as 3 que eu falei ali, que tem peculiaridades, né? Dependendo da forma como você analisa, ela pode induzir a uma interpretação que não é a interpretação da banca. Questão 71, ele fala, no Brasil, a LOA é de fato composta por 3 orçamentos, orçamento fiscal, orçamento da seguridade e orçamento de investimento das empresas estatais. Ok, certo o item. 72, considere que a universidade pública seja proprietária de uma fazenda de criação de gado
e realize a venda de animais para abate, auferindo na operação receita tipicamente classificada como de atividade agropecuária. Nessa situação, tal receita, do ponto de vista orçamentário, deverá ser classificada como receita corrente. Sim, faz parte da receita corrente, receita proveniente de agropecuária, o item está correto. 7.3. Considere que na fronteira entre Brasil e Bolívia, incidentes envolvendo membros das forças de segurança brasileira e traficantes tenham demandado operações extras da Polícia Federal na região. E que, apesar de o orçamento prever recursos para essas operações, eles não sejam suficientes para financiá-las. Nessa situação, os recursos adicionais necessários devem ser providos por meio da abertura de créditos extraordinários. Falso item. Falso por quê? Embora no início ele fala assim, tenham demandado operações extras da Polícia Federal, mas ele fala que essas operações estavam previstas no orçamento. Ou seja, havia recursos para essas operações. Só que esse valor não foi suficiente. Então, quando o valor não é suficiente, o crédito que é utilizado é crédito suplementar. Ele fala crédito extraordinário, o item está errado. Se uma operação emergencial demandar o deslocamento de agentes da Polícia Federal para uma região de fronteira internacional, o financiamento dessa viagem deverá ser feito por meio de suprimento de fundos. E o pagamento deverá ocorrer antes da liquidação. Falso. O pagamento, o estágio da execução da despesa, posterior à liquidação. O pagamento só é realizado mediante a liquidação, ou seja, mediante o credor cumprir a parte dele. Falso item. 75. Na Constituição é prevista, para áreas específicas, a elaboração de planos nacionais de desenvolvimento que, por sua importância, segue uma dinâmica própria, independente da adequação ao PPA. Falso. O texto constitucional ele fala que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos na Constituição deverão ser elaborados em consonância com o PPA. Ou seja, esses planos, como por exemplo o Plano Decenal de Educação, que é um plano para um período de 10 anos, mesmo sendo um período superior ao do PPA, ele deve ser elaborado de acordo com o PPA em vigência. Falso item. 76. A LDO orienta a elaboração da LOA. Ok. E auxilia na coerência entre o PPA e a LOA, certo? É a LDO que vai fazer essa ligação entre o planejamento de médio prazo, o PPA, e a lei orçamentária anual, certo item. Próxima questão, 77. Dada a importância da integração entre planejamento e orçamento para o bom funcionamento da administração pública, é previsto na Constituição um ciclo de planejamento e execução do plano orçamentário, integralmente constituído pelo PPA e pela LDO. Ora, essa é uma questão muito difícil também, porque, por exemplo, existe um plano orçamentário que é uma identificação no orçamento, uma identificação de caráter gerencial. E isso está no Manual Técnico do Orçamento. Ele utiliza essa expressão plano orçamentário como um instrumento que é utilizado, gerencialmente para se fazer identificações de ações. Isso é o plano orçamentário na perspectiva do Manual Técnico do Orçamento. Agora, se nós partirmos da ideia de que o plano orçamentário está como uma ideia de planejamento orçamentário no sentido macro, aí nós teríamos uma visão um pouco diferente. Como assim? Ele fala assim, dada a importância da integração entre planejamento e orçamento para o bom funcionamento da administração pública, é previsto na Constituição um ciclo de planejamento e execução, do plano orçamentário. Plano orçamentário de caráter geral, integralmente constituído pelo PPA e pela LDO. Ora, se nós partimos que um plano orçamentário está falando de um plano geral, estaria excluindo aqui a lei orçamentária anual e o item ficaria errado. Se nós partimos da ideia de que o plano orçamentário que ele está falando é o plano lá do Manual Técnico do Orçamento, que na verdade ele tem um caráter gerencial e o próprio Manual Técnico do Orçamento fala que não consta na LOA, o item estaria errado também porque isso não é uma previsão na Constituição. Então, partindo dessa análise, apesar de ser um item polêmico, entendemos que o item ficaria falso em função desse integralmente constituído pelo PPA e pela LDO. Excluindo dessa forma a LOA, está errado o item. Vou voltar aqui.
Cadê? 78. Não tá pulando. 75, 76. Tá faltando aqui. 80. Na execução do orçamento, as dotações inicialmente aprovadas na lei orçamentária podem revelar-se insuficientes para a realização dos programas de trabalho, caso em que poderá haver a abertura de créditos especiais destinados à conclusão dos programas após autorização legislativa. Ora, se está havendo insuficiência de dotação, isso aí seria créditos suplementares. Ele fala créditos especiais, então o item está errado. 81. A classificação da receita quanto à natureza visa identificar a origem do recurso que ingressa nos cofres públicos, segundo o fato gerador, servindo para análise do impacto dos investimentos governamentais na economia. Ok. A classificação da receita quanto à natureza inclui a categoria econômica, né? E essa categoria econômica, que são receitas correntes, receitas de capital, serve para poder mensurar o impacto dessas receitas, ok, na economia, certo item. 82. É possível que determinada despesa de pessoal relativa ao exercício de 2012, cujo pagamento tenha sido exigido por um servidor em 2013, exercício no qual tenha sido empenhada, seja considerada restos a pagar de 2012 e despesa orçamentária de 2013. Falso. Okay? Nesse caso, para ser restos a pagar de 2012, ela teria que ser inscrita em 2012 em restos a pagar. Ela teria que ter sido empenhada em 2012 e inscrita em restos a pagar em 2012. Como ela não foi empenhada em 2012, ela foi empenhada em 2013, esse procedimento a gente chama de despesa de exercícios anteriores. Ela seria uma despesa orçamentária de 2013, mas não restos a pagar de 2012. Falso o item 82. Sete cinco, 76. A questão 78 e 79 não consegui no slide, mas eu vou ler. 78. Recursos provenientes de calção não devem ser considerados receita orçamentária, pois representam apenas movimentação de fundos. Certo, ok? Os depósitos calção, eles são considerados receitas extra-orçamentárias. Certo, item. Ele fala que não devem ser considerados receitas orçamentárias. 79. No Brasil, o ciclo orçamentário é definido como um processo contínuo, dinâmico e flexível, em que são avaliados os aspectos físicos e financeiros dos programas do setor público. Certo, é a definição de ciclo orçamentário. Ficamos por aqui. Tudo de bom para vocês.